No bairro do Jardim Castelão, em Lauro de Freitas. Várias famílias no prejuízo. Um rapaz falou ontem para a Lorena que tentou salvar a geladeira, salvou os filhos, claro, outro também. Enfim, histórias terríveis de pessoas que agora estão abrigadas temporariamente. E o futuro, qual será? Vamos lá, ao vivo então, voltando com Lorena Dias, sempre talentosa, brilhando nos telões do jornalismo e agora, claro, aqui comigo no Bom Dia Bahia, chegando com a informação, mostrando, eu falo sempre aqui, eu tenho orgulho de ter repórteres como ela aí, mostrando o que acontece com muita credibilidade e respeito pelas pessoas, pela notícia e por você também, telespectador. Então, vamos lá atualizar a situação, não é isso, Lorena? Situação realmente muito triste. Muito triste, Casemiro, muito triste. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com diversas famílias, né? Diversas pessoas que moravam exatamente aqui nesse local, né? Onde estava um prédio. Ele tinha alguns andares, né? Esse prédio, mas apenas 2 é que de fato estavam ocupados. Mas além do prédio que desabou, outras casas aí no entorno, elas foram afetadas. Na imagem de Raimundo Carvalho, vocês podem perceber, inclusive, uma casa que está mais ali abaixo, que a gente consegue ver a cozinha, né? Consegue ver o fogão. E esse muro dessa casa, ele desabou não no momento em que tudo aconteceu, mas ontem pela manhã. A nossa equipe, inclusive, estava presente aqui no momento. A gente ouviu o barulho, né? Todo mundo se assustou no momento em que esse muro desabou. O morador também, a gente conversou com ele falando dessa cena, né? De observar os móveis que ele comprou com tanta dificuldade e ele não poder ir nem fazer a retirada desses móveis por conta do risco, né? Um risco que já foi aí avisado, né, pela Defesa Civil daqui de Lauro de Freitas, informou que os moradores eles tinham que sair urgentemente porque o risco era grande e eles não podem nem retornar. Eu vou pedir para Raimundo Carvalho fazer um movimento de subida aqui só para vocês entenderem. Existia uma escada aqui no local, eu vou pedir até para ele tomar cuidado, e era essa escada que as pessoas usavam, inclusive, para ter acesso a essas residências que ficavam por aqui. E Anderson, que é um dos moradores aqui, que ficava nesse prédio que desabou, você estava me contando, Anderson, que vocês já tinham percebido, né, inclusive nessa parte da escada e nessa parte do prédio, que existia uma infiltração no local, ou seja, toda vez que chovia, a água ia invadindo um pouquinho mais e vocês já ouviam até o barulho do prédio instalando com essa possibilidade de desabamento, não é isso? Bom dia. Bom dia. É verdade, como falei ontem, a gente sempre estava vendo que estava água entrando por baixo. A gente falou com os pessoal que trabalha na prefeitura. E aí a água descendo. E aí a gente sabia que ia cair um dia, né? Mas a gente não pôde sair antes, porque, como eu falei ontem, a gente não tinha como sair da casa. E aí, ontem, aconteceu essa tragédia aí. Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Anderson, inclusive, foi uma das pessoas que percebeu, né? Ele e a esposa perceberam essa movimentação aí, esse barulho, esse risco do prédio e da escada. É importante ressaltar que antes do prédio cair, a escada caiu primeiro, né? Ela desabou, aí já trazendo esse alerta para todo mundo. E Anderson foi um dos moradores que foi alertando os vizinhos, falando: vizinho, por favor, saia. Você fez esse alerta, esse convencimento dos seus vizinhos, porque você percebeu que o risco era muito grande. Pois é. Eu e minha esposa avisou os vizinhos que moravam aqui embaixo. Aqui tava, na hora que estava chovendo, que a gente viu a situação, eles estavam ainda descansando, que eles acharam que não ia acontecer. Estava eu e o esposo vendo a chuva penetrando, e aí eles não sabiam o risco que ia acontecer, mas na hora que eu chamei, eles acordaram, aí estralou primeiro embaixo, como eu falei ontem. E aí foi o tempo que eu avisei, e a minha esposa avisei, foi o tempo que ele subiu. Em 20 minutos, subindo, aí caiu a casa. Mas, graças a Deus, foi o tempo de eu avisar eles que ia cair. Graças a Deus, ninguém se feriu. A gente observa também aqui no local, né, tanto gelo baiano quanto uma lona agora que foi colocada, mas esse gelo baiano, essa sinalização que está aqui, ela já estava antes. E antes também, eu vou pedir para a Rai se aproximar aqui, estava essa tentativa de contenção aqui, que foi feita, né, com tijolos pelos próprios moradores.
Hoje, a gente já observa uma situação diferente. Tem uma outra contenção aqui, feita de asfalto, né? Que não existia aqui ontem. Um trabalho provavelmente realizado pela prefeitura. Antes disso, vocês sentiam que a prefeitura estava tentando resolver esse problema? A gente, quando falaram com eles queriam resolver, mas só que, acho que por causa da chuva, não sei, né? O que aconteceu, que isso aqui era para ter feito antes, né? A sensação que você tem ao olhar isso é que deveria ter sido feito antes. Era para ter feito antes, porque se fizesse isso antes, a água não ia penetrar pelas casas, isso não ia acontecer. Mas a gente conversou, o dono da casa, os moradores, os vizinhos aqui, sempre ligando, os pessoal da igreja ligando, que isso ia acontecer a tragédia. Ou seja, já estava sendo anunciado. E os pessoal, os vizinhos que fez isso aqui, como eu te falo, tentaram direto ligaram, tiraram foto, mandaram. O dono da casa mesmo, que eu morava, Marcelo, meu amigo, o de baixo também, tinha mandado também a prefeitura que isso ia acontecer. Hoje vocês já estão recebendo o apoio, né, da prefeitura, recebendo o apoio do vizinho. O Anderson estava até me mostrando, né, o local onde ele está dormindo provisoriamente, que foi um apoio de um vizinho aqui, né, vendo a situação dele, que disponibilizou, mas ainda assim, sua esposa estava me contando que vocês perderam tudo, não só vocês, mas os outros vizinhos. Nesse momento, doações são bem-vindas, né, Anderson? Com certeza. Agradecer às pessoas que estão ajudando a gente, o rapaz da igreja, que é amigo meu desde um bom tempo. Estão ajudando a gente aí, estão ajudando. Todo mundo ajudando a gente aí, as pessoas da igreja, que depois eu vou pegar o nome direitinho para passar. Pois é, um momento de uma corrente... Pronto, um momento de uma corrente do bem, né? Ele está dizendo que o pessoal está sendo acolhido pela igreja, inclusive a gente até conversou, né, com o pessoal ontem, com Maria, que é representante da Associação de Moradores, e a gente segue por aqui, viu, Casemiro? Daqui a pouco a gente vai conversar também com a Prefeitura, com a Defesa Civil, para entender quais são essas ações que estão sendo feitas agora para lidar com esse problema, né? E qual é o apoio que vai ser dado para essas famílias aí, ao menos 6 famílias que foram impactadas por esse desabamento. Daqui a pouco eu volto. Obrigado, Lorena. Entender também por parte da Prefeitura, no caso, a representante é Moema Gramacho, que é a prefeita de Lauro de Freitas, se realmente o que os moradores estão dizendo, né, de fato aconteceu. Aqui a gente ouve todo mundo, porque os moradores falaram que a Prefeitura já sabia da possibilidade dessa tragédia acontecer, que só não foi pior porque ninguém morreu, graças a Deus, mas são 6 famílias que perderam tudo. Olha aí, malas, copos, xícaras, roupas, tudo de uma vida modesta que foi ladeira abaixo. O problema da moradia é um problema grave, é complicado e é triste. São muitas as famílias que constroem suas casas de forma irregular, em locais inadequados. Existem projetos, né, como Minha Casa Minha Vida, mas não são suficientes para atender, como se diz, a demanda. As pessoas constroem dessa maneira porque não têm dinheiro. Se tivesse dinheiro, contratariam um bom engenheiro, um bom arquiteto, mas não tem dinheiro. Muita gente bate sua laje de maneira irregular e acaba até morrendo, como já mostramos aqui. Daqui a pouco voltaremos ao vivo com Lorena Dias e novas informações lá, direto de Lauro de Freitas.